Boa noite, então, gente. Tudo certo com todos? Assim esperamos. Temos hoje um público presente, outro público virtual. Alguns também não puderam estar em função do feriado de amanhã, de algumas viagens programadas. Não abriu ainda, né, William? Ou abriu já? Já abriu? Já estamos ao vivo? Então, bem-vindos todos também pelo YouTube, que estão conectados conosco. Nós temos aí hoje, então, uma reunião de líderes. Estávamos aqui num período de adoração, de intercessão, e agora entraremos em um período de edificação, de ensino da palavra de Deus, lembrando que um povo apostólico não se reúne simplesmente para aprender teologia. Nós não estamos muito interessados em simplesmente ser educados teologicamente. Nós estamos interessados em aprender coisas que vão nos equipar para agir de cada dia mais de uma forma poderosa. Então, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós buscamos em Deus, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos alinhamos, tem o propósito não apenas de uma educação teológica, não é esse o princípio da nossa reunião de liderança, mas sim de nos equipar, de nos posicionar, de nos capacitar, de nos ativar, de fazer a gente ter um alvo concreto, de fazer nós termos uma mesma linguagem, um mesmo propósito. Porém, antes de nós entrarmos ainda na temática dessa noite, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante novo no Brasil, mas é um tema que faz parte do pensamento apostólico e que tem que estar muito claro dentro de nós. Nós vamos falar sobre o teísmo aberto e como isso na prática vai interferir a nossa intenção em buscar a Deus. Mas antes disso, eu quero fazer um parênteses aqui, que nós estamos implantando o aplicativo da Família da Fé. Quem está presente aqui hoje que já tem instalado o aplicativo da Família da Fé? Quase todos aqui já. Então todos precisam instalar esse aplicativo, que é muito levezinho, não pesa nada, é barbada de mexer. Agora a Carol vai ajudar a Ju ali, vai lançar lá no grupo nosso da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, o link para instalar o aplicativo, tanto na plataforma Android, quanto na plataforma iOS. Por que nós precisamos falar do aplicativo hoje? Porque neste final de semana nós teremos já, pela primeira vez, as inscrições para todos os cultos por meio do aplicativo da Família da Fé. Então vai começar a funcionar cada vez mais aí o aplicativo. Nós vamos lançar hoje também, divulgar um tutorial de uso e vamos estar fazendo também alguns materiais explicativos para que você, nessa semana, aprenda a já reservar a tua presença. Se você conectou já pessoas da tua família no aplicativo, já vai aparecer a tua família junto, pode reservar a presença da tua família junto, e você ainda tem liberdade de reservar mais um grupo de visitantes contigo, que não precisa escrever o nome nem nada, é só dizer ali quantas pessoas visitando vão estar junto contigo. Tudo isso, depois que terminarmos essa reunião, nós vamos estar dando essa explicação, mas estou falando online já, para que todos possam estar ligados e fazerem o download do aplicativo da Família da Fé, que neste final de semana já teremos as inscrições para os cultos por meio do aplicativo. Tá certo, gente? Então, logo mais aí, a gente já vai estar mandando os links. O assunto de hoje é um assunto muito importante, é um assunto chave para o cristianismo. Nós vamos estar, então, abordando a temática. Vou usar o quadro aqui, se para alguém ficar longe, pode virar a cadeira, pode se aproximar como achar melhor. Nós vamos estar abordando a temática do teísmo aberto. E exatamente entrando em alguns conflitos sobre a maneira que nós entendemos o cristianismo de forma tradicional, em relação ao teísmo aberto. Nós vamos falar um pouquinho do teísmo clássico, e junto com isso, para não ser algo enfadonho, teórico, nós vamos estar trazendo na prática das nossas vidas. Por que isso é tão relevante nós aprendermos uma visão sobre como Deus atua na vida, no tempo, no mundo, na natureza? Quando nós falamos de teísmo, estamos falando de estudar conceitos sobre Deus. Quando falamos sobre teísmo, estamos falando de entender como Deus age. E é muito importante para nós, como líderes, como cristãos, entendermos como Deus age, especialmente porque naquilo que nós entendemos como um teísmo clássico ou tradicional, que é ensinado já há muitos séculos no cristianismo,
que vende o fruto da igreja reformada, do pensamento calvinista, que está nas bases aí de filosofias cristãs que fundaram grandes denominações, como por exemplo a igreja presbiteriana e tantas outras igrejas que fluíram a partir do calvinismo, lá no período da reforma, no século XVI. Nós temos uma grande influência do que se chama teísmo clássico, ou seja, uma visão tradicional sobre Deus, e isso às vezes está permeando igrejas em célula. Isso às vezes está dentro do nosso coração como pastores, como líderes, como discípulos de Jesus, naquilo que nós estamos fazendo. E um dos pontos mais importantes aí do teísmo clássico seria justamente a questão de entender que Deus ele tem um projeto de eleição incondicional estabelecido. Ou seja, Deus escolheu quem são aqueles que irão ser salvos. E a partir disso, a sua graça para estes é uma graça irresistível. Ou seja, as pessoas que são escolhidas por Deus nessa visão sobre Deus tradicional, que muitas vezes herdamos sem saber disso, só na forma como a gente escutou a palavra, como veio vindo de geração para geração, para aqueles que são escolhidos por Deus, a graça de Deus é irresistível. Então, mais dia ou menos dia, essa pessoa vai se dobrar, vai se render a Jesus, vai ser salvo, o evangelho vai chegar, ela vai de alguma forma conhecer, vai chegar a seus ouvidos. O que é um problema aqui é que algumas pessoas então teriam sido também escolhidas, eleitas por Deus para não serem salvas. E isso aqui começa a trazer uma concepção de que Deus, ele controla e ele manipula toda a vida nessa terra. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente recai num conceito muito importante, que é aquele conceito de que Deus é onisciente. E aqui está uma chave que conecta praticamente todos os pensamentos do cristianismo. Estou fazendo uma introdução mais teórica para a gente chegar lá. Quando a gente entende que Deus é onisciente, nós estamos dizendo que Deus sabe todas as coisas, que Deus tem uma ciência de todas as coisas, e que Deus, juntamente com esses conceitos aqui, ele controla todas as coisas. Tem mais conceitos do que isso, a gente poderia falar 2 horas só sobre essa introdução aqui, mas em geral, o que vem na nossa mente é que se Deus sabe tudo, e Ele pode tudo, e Ele estabelece tudo, se Deus sabe tudo, e Ele é Deus. Tem um outro conceito aqui, sobre Deus muito importante, que é o seguinte, que Deus existe uma imutabilidade na sua natureza, e existe uma impassibilidade na sua natureza. O que isso significa? Que Deus não muda, que Deus já tem todas as coisas desenhadas. Então, Ele sabe tudo, presente, passado e futuro, e Ele não muda. E a impassibilidade aqui, é não ser passivo, no sentido de que Deus não sofre com nada, de que Deus já determinou todas as coisas e ninguém pode fazer nada para Deus, ninguém pode causar nada em Deus. Deus, como Ele é todo poderoso, como Ele sabe de tudo, como Ele está em todos os lugares, como Ele estaria então fora do tempo, no presente, no passado e no futuro, simultaneamente, como Deus já tenha escolhido aqueles que vão estar com Ele, que seriam salvos, e para esses a graça então é completamente irresistível, as pessoas vão se dobrar a Jesus. Isso nos começa a levar a um pensamento também de que existem pessoas que Deus haveria escolhido para sofrer, escolhido para adoecer,
escolhido para viver em tempos difíceis, escolhido para morrer injustamente, escolhido para não conhecê-lo durante a sua vida inteira, porque Deus sabe de todas as coisas, não muda, ninguém pode agir sobre ele. A impassibilidade mostra que não há o que se faça que possa fazer afetar Deus, que possa surpreender a Deus, que possa fazer com que Deus sinta algo diferente, porque se Ele sabe todas as coisas, tudo que eu e você fizermos, Deus já sabe que nós iríamos fazer. Então, se nós oramos, Deus já sabia que nós íamos orar. Se nós não oramos, Deus também sabia. Se nós pecamos, Deus já sabia que iríamos pecar. Se não pecamos, Ele também sabia. Se nós terminamos com o nosso casamento, Deus sabia disso, nos criou para isso, sabia desde o início. E há um propósito nisso. Inclusive, essa onisciência de Deus, a gente coloca tudo aquilo que são nossos fracassos, como indivíduo, como família, como povo, como história, na conta de Deus. Porque afinal de contas, Ele me fez assim, Ele sabe todas as coisas, Ele controla tudo. Se alguma coisa deu errado na minha vida, foi porque Deus quis. Se eu perdi um filho, foi porque Deus quis. Se existe um país sendo dizimado, foi porque Deus quis. Se alguém é sequestrado, é porque Deus quis. Se alguém se suicida, é a vontade de Deus. Afinal de contas, Ele é Deus, sabe tudo e controla tudo. Esses dias eu encontrei um cientista que mora nos Estados Unidos, renomado, doutor em física e também teólogo, que crê no teísmo clássico. Muitos creem no teísmo clássico. Na verdade, provavelmente, se chegar essa nossa transmissão longe, provavelmente nós seremos intitulados como hereges, porque o teísmo clássico é o que domina o fundamento de muitas igrejas cristãs. E esse cientista que eu estive perto um tempo atrás, num simpósio, numa conferência que ele estava ministrando, eu perguntei para ele, e ele me disse que ele concordava com todos esses aspectos sobre Deus. Então eu fiz uma pergunta para ele, que é a pergunta que eu quero te fazer hoje. Se é assim que nós entendemos as coisas sobre Deus, por exemplo, por que nós oramos? Por que nós oramos? Por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos interceder? Por que nós precisamos pregar a palavra? Por que nós precisamos confrontar realidades? Afinal de contas, se nós não fizermos isso, Deus vai dar um jeito, porque a graça dele é irresistível, a eleição dele é incondicional, ninguém faz nada sobre ele, é ele que faz tudo, ele não muda jamais, tudo estaria diante dele ao mesmo tempo. Então, nós chegamos a uma conclusão, que tudo que nós fazemos como igreja, na esfera do indivíduo, da sua atitude, de ter um projeto, um sonho, na verdade, de fato, não importa, não tem valor, porque Deus vai dar um jeito de chegar no resultado da sua vontade, de qualquer jeito. Então, a partir disso, se transformou todo um ambiente cristão de milhões de pessoas no mundo, que começaram a entender que deveriam apenas frequentar os ambientes cristãos e lutar para que a sua salvação não fosse perdida. Porque um outro aspecto aqui é dizer que a salvação, ela não pode ser perdida. Então a salvação, ela é única, ela é de uma vez por todas, não pode ser perdida. Não pode ser perdida. Então quer dizer que agora, o esforço dos cristãos consiste em frequentar a igreja, ler a sua Bíblia, fazer quase que rezas para Deus, ativar a sua espiritualidade e sentar nos bancos das igrejas, por causa que a gente pode ser passivo, porque Deus, Ele vai fazer as coisas independente da nossa vontade. E aí qualquer coisa que der errado, a gente joga nas culpas de Deus, porque afinal Ele controla tudo.
E aí os cristãos se voltaram para suas famílias, se voltaram para os ambientes de trabalho, se voltaram para desfrutar a sua vida, para aproveitar enquanto é tempo, já que estariam então salvos de uma vez por todas e acessando a vida eterna. E houve um grande esfriamento no cristianismo daquilo que seria a obra de cada um dos cidadãos do reino de Deus. Vamos abrir um texto bíblico em Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 12. E nós vamos entender aqui um pouquinho do conceito apostólico de ser igreja, que é a nossa essência, é a nossa identidade, é a raiz das nossas premissas e crenças teológicas. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pelas astúcia e esperteza de todos os homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Como é que agora o apóstolo Paulo está dizendo? Esquece tudo isso aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus chamou homens e mulheres com dons específicos, com qualidades distintas, com aptidões distintas, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para estarem no meio do corpo de Cristo, fazendo o quê? Preparando, treinando, edificando, amadurecendo todos os santos para fazerem a obra de Deus, para a obra do ministério, para que todos alcancem maturidade, para que assim, desta forma, o corpo de Cristo seja edificado, seja ajustado, seja conectado em cada junta, em cada parte, à medida que cada um realiza a sua função. Então veja que interessante, o que é uma visão bíblica sobre o nosso papel como igreja de cada um de nós, e uma visão teológica clássica. Nessa visão bíblica que o apóstolo Paulo está colocando, se o corpo de Cristo não está crescendo, não é culpa de Deus, que já sabia disso, controlou isso, escolheu só poucos até agora. Se o corpo de Cristo não está crescendo, é porque não está sendo conduzido com sabedoria, é porque a sua liderança não está causando maturidade, é porque as pessoas não estão sendo despertadas, alinhadas, posicionadas, é porque todos estão infantis na sua caminhada com Jesus, não estão se conectando, não estão unidos, não estão crescendo e agora não estão fazendo a sua função. Então o corpo de Cristo não cresce, não se edifica, não se ajusta, não se conecta. Não vivemos aquilo que são os propósitos de Deus. E aí nós recaímos agora no assunto de hoje, que é entendermos a diferença da nossa crença sobre Deus. E nós cremos num teísmo, numa ação de Deus nesse mundo que está em aberto. A pergunta que norteia o que nós estamos falando hoje, como líderes, como cristãos, como discípulos de Jesus, é a seguinte: o quanto que o que nós fazemos realmente importa.
Te pergunto, qual é a tua importância no corpo de Cristo? Qual é a relevância do nosso projeto como igreja na nossa cidade para o corpo de Cristo? Quanto que importa se nós vamos perder um dia, um mês, um ano ou 10 anos parados, estacionados na nossa vida de fé ou agindo para cumprir os propósitos de Deus? Quanto que muda? Qual é a diferença? Se nós nos apegarmos a uma visão errada sobre Deus, clássica, tradicional, perdão por quem crê dessa maneira, nós vamos perceber que não importa muito a nossa ação. Porque se nós não fizermos, como é que é aquele jargão popular, cristão, evangeliquez, se tu não fizer, não te preocupa, Deus vai levantar outro. Pode ficar sentado, pode ficar tranquilo. Se tu não quiser, um dia Deus vai levantar outro. Essa afirmação não é de todo mentirosa, porque é verdade. Deus tem propósitos maiores, que se alguém não quer corresponder, Ele vai levantar outras pessoas para fazer. Agora, o tempo que vai levar para que o corpo de Cristo seja edificado é diferente. Porque Deus nos chamou para este tempo. Deus nos chamou para viver o que nós estamos vivendo neste tempo. Deus nos colocou nessa época da história da humanidade. E se nós não quisermos, quem vai sofrer? O reino de Deus, as pessoas que estão sofrendo. Quem vai crescer? Os projetos das trevas, o mundo sendo destruído, sendo corrompido. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? Era para aquela geração entrar na terra prometida. 3 meses de caminhada eles chegariam lá. Pois em um ano, um pouquinho mais devagar, era muita gente, muitos animais, eram famílias inteiras, crianças. Em um ano eles chegaram no lugar da terra prometida. Quando eles chegaram lá, não creram em Deus, voltaram as costas contra Deus, não assumiram o seu papel no projeto de Deus. O que aconteceu com aquele povo, com aquela terra e com aquela geração? Ficou dominada pelas trevas mais 40 anos. Todas aquelas pessoas que não quiseram assumir o seu papel, perderam 40 anos da sua vida perambulando no deserto, e todos morreram sem viver aquilo que Deus tinha planejado. Agora, se a gente olhar para esse lado, nós vamos dizer assim: Deus quis que isso acontecesse. Ele quis libertar 2 milhões de pessoas do Egito para matar eles no deserto. Esse é o Deus maravilhoso que a gente serve. Ele quis salvar homens, mulheres e crianças da escravidão para morrer de fome, de doença, atacado por povos inimigos, atirado no meio do deserto sem ter onde ser sepultado, porque é um Deus maravilhoso. Faz sentido isso para ti ou não? Ele é onisciente, ele sabe tudo, já tinha planejado isso. Desde o início ele sabia que aquele povo ia se rebelar. Por que Deus tirou ele do Egito? Por que não agiu diferente? Porque Ele é Deus, não nos compete saber os mistérios do Senhor. E aí nós nos ocultamos e deixamos Deus ser Deus, e nós vamos nos interter, perambulando pelos desertos da nossa vida até a morte. Enquanto isso, o apóstolo João já dizia, capítulo 5, versículo 17 da sua primeira carta, que o mundo jaz no maligno, mesmo que nós sabemos que somos de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Que essa visão tradicional sobre Deus ainda está no nosso meio. Ainda está no pensamento cristão religioso da sociedade brasileira. Ainda está no meio de igrejas em células, de igrejas pentecostais, de igrejas reformadas, de igrejas de tudo que é tipo. Quando cada vez que a gente erra, que a gente falha, que a gente deixa de anunciar a palavra de Deus, a gente diz: não era o tempo mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Mas fulano morreu sem conhecer Jesus. Não era o tempo, Deus sabe de todas as coisas. Esse aí não estava eleito. Esse aí não merecia a graça. Deus não muda, ninguém pode fazer nada para mudar Deus. Olha, Deus é que sabe. Se não, Deus tinha me usado, Deus tinha falado comigo e eu tinha sido usado, mas
Deus é que sabe. Faz sentido isso para ti ou não? Quem pregou a palavra para a tua família? Quem anunciou a palavra de Deus para a tua casa? Imagina se essa pessoa tivesse pensado assim, não, hoje eu estou cansado, não vou ser usado por Deus. Algum dia essa pessoa vai se converter, porque a graça de Deus é irresistível. Onde nós estaríamos hoje, se todas as pessoas agissem em todas as formas de acordo com esse pensamento? O que acontece hoje numa igreja em células é que nós saímos um pouco daqui, mas volta e meia voltamos à passividade e colocamos a conta sobre o controle de Deus de todas as coisas. Então, eu vou fazer uma afirmação aqui, que se fosse em outros tempos eu poderia ser condenado como herege, fosse alguns séculos atrás. Mas eu vou te dizer que Deus não sabe de todas as coisas. E outra coisa que eu vou te dizer é que Deus não está controlando todas as coisas. E isso aqui às vezes nos fere quando a gente escuta esse tipo de coisa. Mas agora nós vamos caminhar na Bíblia. E vamos ver rapidamente algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Vamos abrir lá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Gênesis meia dúzia. Ainda bem que não é Gênesis 6,66, senão alguém já estaria pensando outras coisas. Gênesis 6,6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler os 5 para ficar 5, 6, para não ficar tanto 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja que interessante. Deus agora está como um espectador da humanidade. Deus está nesse momento da história, como um observador da humanidade. E aí diz ali, o Senhor viu, percebeu, o Senhor se deu conta que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente para o mal. Entendeu? Será que Deus criou o ser humano para ter um coração perverso inclinado para o mal? Esse é o propósito de Deus em nos criar? Deus nos criou para estar longe dele, pecando, se corrompendo com perversidade. Esse era o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus para os nossos antepassados ou para as nossas vidas? Não, não é essa a vontade de Deus. Aí o versículo 6 diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Veja que interessante esse texto. Deus, que não mudava, se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Deus, que não sofria nada, não era surpreendido por nada, controlava tudo, ficou surpreso e de coração cortado pela forma como as pessoas conduziram a sua vida, na sua humanidade, na sua liberdade, nas suas decisões, na sua responsabilidade com os seus dias, com a sua família, com o lugar onde nasceram. Está percebendo isso? E aí no versículo 6, afirma esses dois atributos que nós colocamos ali, e o 7 causa uma ação em Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Aí tem um detalhe aqui no versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então veja que interessante, que nós estamos agora conhecendo um Deus que não sabe
como nós vamos reagir, que se surpreende com a forma como a gente conduz a nossa vida e que muda alguns projetos de acordo com a humanidade conduz aquilo que Deus lhe confiou. Então a gente começa a entender que Deus, Ele não está no passado, no presente e no futuro, mas existe um outro conceito importante de entendermos no movimento apostólico. Eu quero que tu entenda isso hoje, por isso que nós estamos gravando, para que fique registrado, para estudar depois sobre isso, para falar sobre isso, que é o teísmo aberto. O que significa o teísmo aberto? Significa que concordamos em alguns aspectos, especialmente de que Deus, Ele não necessariamente seja onisciente, mas Deus é soberano. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é soberano. E o seu poder está acima e além de tudo e de todos. Deus é soberano. Porém, tem um princípio que nós precisamos entender, que está no Salmo capítulo 115, no versículo 16. Salmos capítulo 115, no versículo 16. Se você quiser abrir, diz assim a palavra de Deus: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Ou seja, na soberania de Deus, Ele decidiu não controlar todas as coisas, mas delegar, confiar, em grande medida, a terra à humanidade. Então aqui a gente entende que Deus quer que nós venhamos exercer um papel de responsabilidade nessa terra, que Ele te confiou algo nessa vida, nessa terra, nessa época da história que Ele te fez nascer, que o Senhor delegou, confiou uma parte da história a cada um de nós. Sim, Ele tem projetos, sim, Ele tem propósitos, sim, Deus tem promessas, sim, Deus tem um destino de vida e de bem traçado para todos nós, mas agora isso acontece em parceria com a humanidade. Isso acontece em aliança. E quando a humanidade não quer caminhar em aliança com Deus, o que acontece? As coisas não saem como Deus havia planejado em alguma medida. As coisas não acontecem na época e do jeito que Deus desejava, que seria o melhor caminho em alguma medida. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos achar que Adão foi criado para pecar. Nós vamos achar que Adão foi criado para morrer. Nós vamos achar que tudo o que aconteceu na tua vida, de desgraça, pecado, maldade, doença, até o dia de hoje, foi vontade de Deus e destino de Deus. Estava escrito no destino que Deus tinha para a tua vida e para a minha vida. E aí nós vamos acreditar que se existem pessoas que não se converteram ainda ao Senhor Jesus, que não ouviram o Evangelho, é porque Deus quis assim. E se nós estamos aqui hoje, com um número X de células e de discípulos, e não está mais gente, nem menos, é porque exatamente assim Deus havia planejado para que chegássemos em dezembro de 2020, sabendo exatamente quem estaria aqui, quem não estaria, quem estaria online, sabendo exatamente se agora tu vai pensar em outra coisa, tu vai coçar a cabeça, tu vai levantar tua mão, tu vai baixar, tu vai tirar um cochilo, sabendo exatamente todas as coisas, controlando toda a vida. E daí a gente recai na mesma pergunta:
o quanto que o que nós fazemos realmente importa. Isso levou a uma desvalorização das pessoas se envolverem nos projetos de Deus. Esse pensamento levou a um desprezo pelas pessoas estarem se envolvendo naquilo que vinha de Deus. As pessoas não queriam mais se envolver com a igreja, não queriam mais estudar teologia, não queriam mais se capacitar. A profissão, entre aspas, de responsável por um lugar cristão, ou como era conhecido antigamente, né, a função profissional do pastor, ou do padre, ou do sacerdote, ou do líder religioso, caiu cada vez mais em desprezo na nossa sociedade. Agora, quando nós olhamos o teísmo aberto, nós vemos que Deus, apesar de ser todo-poderoso, apesar de ser soberano, e escute o que eu vou te dizer agora, muitas vezes Deus intervém na história, conforme Ele quer. A exceção é que Deus intervenha na história. Por que houve o dilúvio? Porque Deus fez uma intervenção na história. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque Deus interveio na história. Por que Jesus nasceu? Porque Deus interveio na história. Por que Paulo se converteu? Ninguém pregou para ele, vocês lembram? Quem é que pregou para Paulo? Ninguém. O próprio Jesus. Deus interveio na história, precisava, estava acontecendo algumas coisas. Então, entendemos o quê? Que existem grandes propósitos de Deus, existem grandes projetos de Deus, que às vezes o tempo passa um pouco mais, passa um pouco menos, mas que quando descamba muito, Deus ele tem liberdade, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele acaba intervindo na história. Normalmente, quando Deus intervém na história, é porque a humanidade não caminhou como deveria. Não se alinhou aos seus projetos, não confiou na sua palavra, não andou em parceria com Ele. Então Deus intervém na história para que o ruim não fique pior. Deus intervém na história para que Satanás não prevaleça. Isso acontece em alguns episódios da história e há exceção. Com base nisto, o que nós entendemos agora aqui? Entendemos que Deus escolheu se colocar no tempo presente. Aquele filme que foi lançado na década de 80, quando eu era criança, eu assisti várias vezes na sessão da tarde. De Volta para o Futuro. Vocês lembram desse filme? De Volta para o Futuro. Tinha o Martin, tinha um cientista louco, tinha uns personagens muito bons, é um filme legal. De Volta para o Futuro. Qual é que era a história do De Volta para o Futuro? Construiu uma máquina do tempo que pudesse chegar no passado, mudar o passado e agora voltar para o futuro e ver qual é o efeito que tinha causado. Lembra disso? Uma máquina do tempo de Volta para o Futuro. Isso aí causa um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque biblicamente nós não temos nenhum indício que o passado exista. E nem que o futuro exista. O passado está na memória e o futuro é feito por planos e projetos. A única coisa que existe biblicamente é o presente. O passado ele não existe. Vamos crescer nisso. Hebreus, vamos lá, eu sei que está dando um problema aí. Vamos resolver esse problema agora. Oi. Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10. No versículo 15. A gente vai falar um monte de coisa importante. Se fosse no século XVI, eu poderia ir para a fogueira. Hebreus 10, 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Nova aliança de Deus. Agora, a lei não é algo externo mais, não é algo desconexo da nossa vida, mas Deus, por meio do seu Espírito, habita em nós, e agora Ele quer gravar a sua lei, não em tábuas de pedra somente mais, mas no nosso coração, ok? Realidade da nova aliança, isso está claro, né? E no versículo 17 continua:
quando acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Está dizendo o que na Bíblia? Que quando nós recebemos Jesus, Deus diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades que foram perdoados, Ele está dizendo que Ele não vai mais se lembrar. Então veja comigo, se Deus é isso aqui, ok? Teísmo clássico, está fora do tempo, e diante dele está o passado, o presente e o futuro. Está tudo diante dele, ele sabe tudo, controla todas as coisas. Diz para mim, como é possível um Deus onisciente, que está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro, não se lembrar mais de alguma coisa? Como é possível isso? Se o passado existe. O passado não existe. O passado passou. O passado é uma lembrança, o passado é uma memória, o passado é uma história. E o futuro? O futuro também não existe. Existem coisas que Deus promete, empenha a sua palavra e garante que vai acontecer no futuro. Por exemplo, nós somos seres limitados. Nós às vezes equivocamos com as nossas palavras. Nós às vezes falhamos. Mas muitos de nós podem afirmar o seguinte: quando eu sair dessa reunião, chegar em casa, eu vou tomar banho. E isso vai acontecer. E depois que eu tomar meu banho, mais algumas coisas podem acontecer, eu posso ainda comer alguma coisa, olhar uma TV, mas eu tenho certeza que nessa noite eu vou me deitar e eu vou dormir. E isso vai acontecer. E amanhã eu vou acordar. Isso vai acontecer. Provavelmente, mesmo nós não sendo todo-poderosos, mesmo sendo limitados, falíveis, sujeito a outras coisas que aconteçam, a maioria de nós pode afirmar isso com certeza e fazer com que um futuro que não existe ainda aconteça. Consegue entender isso? Agora, se Deus que é Deus, quando Ele promete algo para acontecer, se nós conseguimos, não, prometeu lá para a mulher: olha, eu vou pintar a grade semana que vem. Tem marido que tem palavra, tem alguns que falham na sua palavra. Se nós, que somos humanos e falíveis, conseguimos ter uma imagem disso, nos planejar para isso, pegar os recursos para isso, ter mão de obra para isso e fazer isso acontecer no futuro, será que Deus, com todo o seu poder, não tem capacidade de prometer algo que vai acontecer e causar a existência disso no futuro? Claro que tem. Então, muitas coisas do futuro serão e são conduzidas por Deus e guiadas por Deus. Mas o nosso Deus escolheu se colocar no presente, juntinho comigo e contigo. E de acordo com as nossas decisões, Deus até sabe o que vai levar aos nossos caminhos. É que nem você com o teu filho. De acordo com o jeito que ele vai se comportando, tu vai vendo aonde é que vai indo esses caminhos. Exatamente a mesma coisa. Mas, biblicamente, não temos como afirmar que Deus está no passado e que Deus está no futuro. Só temos como afirmar que Deus está no presente. E isso se chama um teísmo aberto. Quer dizer o quê? Que Deus, na sua soberania, decidindo delegar e confiar autoridade na terra à humanidade, com base na sua palavra, decidindo não controlar todas as coisas, muitas vezes mudando de ideia, mudando o tempo dos seus propósitos, sofrendo com coisas que acontecem, Ele agora se coloca no presente, e aquilo que vai acontecer em detalhes, na época, no propósito, no fruto, está em aberto. Entendeu? Então, o teísmo aberto é Deus ter escolhido que o futuro, em grande parte, está em branco. E que você e eu somos chamados para cumprir um papel
na história que é escrita. Vamos ver mais um exemplo, ou dois, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, para entrarmos mais na nossa prática aqui. 2 Reis, capítulo 20, vamos lá, 2 Reis, capítulo 20. Abre aí comigo, 2 Reis 20, do 1 ao 6. Vamos ver uma história aqui sobre Deus, de novo. 2 Reis 20, do 1 ao 6. Naquele tempo, o Ezequias era o rei, ficou doente e quase morreu. O profeta, lembra o profeta? O profeta é aquele que diz o que Deus está dizendo sobre o futuro. O profeta é aquele que declara uma palavra de Deus que vai acontecer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. A gente que gosta de palavra profética, já pensou em receber uma palavra profética assim? Eis que eu te digo, tu morrerás. Foi assim que o profeta disse para o rei Ezequias: assim diz o Senhor. E o rei: fale o que Deus tem para mim. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não te recuperará. Ezequias, versículo 2, vamos voltar agora aqui à nossa pergunta principal: o quanto que o que nós fazemos realmente importa? Ezequias, no versículo 2, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, no meio do caminho, estava indo para casa, olha só, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. O que isso nos ensina? Que não somente Deus muda de ideia quando tudo dá errado na humanidade. Deus também muda de ideia quando alguém que confia nele, alguém que está aliançado com ele, alguém que está num propósito dele, ora, tem propósitos, tem projetos, pede para que Deus faça algo novo, que não estava ainda feito no futuro. Entendeu? Se a gente não quiser acreditar nisso, a gente vai dizer: não, Deus sabia que ele fingiu que ele ia fazer o que ia fazer para que ele pudesse orar, e daí Deus sabia que ele ia orar, e na resposta Deus então disse que ia fazer o que ele já queria fazer antes, mas que precisava ter orado, mas que não adiantava nada ter orado, que Deus ia fazer tudo igual do mesmo jeito. Fica um pouco mais difícil de entender, né? Deus mudou de ideia lá no dilúvio, Deus mudou de ideia lá com Sodoma, Deus mudou de ideia por meio da oração de um homem, por meio do movimento daqueles que creem nele e que sabem o poder que existe, na autoridade que tem sobre essa terra, de ligar as coisas no céu e desligar as coisas no céu, de mudar estações, tempos, propósitos, de construir o futuro, de fazer acontecer as coisas. Aqueles que entendem que o teísmo não está fechado, que a vida não está escrita, que nós não somos manipulados por Deus, que não somos reféns do destino, ou da sorte, ou do azar, mas aqueles que entendem que tem um Deus poderoso, soberano, que pode fazer tudo, mas que o futuro está aberto, mas que as coisas ainda não aconteceram de fato por completo. Existe um propósito maior de Deus, às vezes ele tem que fazer intervenções na história, porque ninguém foi lá pregar para Paulo, Paulo era a peça fundamental para fazer o evangelho acontecer. Bem, veio uma visão sobre ele,
Ele ficou cego 3 dias, se converteu à força, porque Deus precisou fazer isso. Mas são exceções. O normal da vida humana é que Deus respeite a responsabilidade que nós temos. Então agora vamos ver um outro versículo. Jeremias capítulo 18, versículo 7. Jeremias capítulo 18, versículo 7. Nós já estamos terminando essa questão aí, mais teórica, e vamos para a prática. Jeremias capítulo 18, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque fala um português bem claro e direto, para que nós venhamos entender. Versículos 7, 8, 9 e 10 de Jeremias 18. Anota aí, abra na tua Bíblia, fique à vontade. Em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Deus está falando por meio do profeta. Na sua soberania, acima de todos, podendo mais do que tudo e todos, Deus pode sim intervir em qualquer momento e fazer o que Ele quiser. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Ou me arrependerei, em outra tradução, Deus está dizendo. Versículo 9. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. O que isso quer dizer? Que Deus pode fazer uma promessa, só que essas promessas de Deus normalmente são condicionadas às coisas acontecerem no caminho, a ter pessoas usando a sua fé e conectando essa palavra. E às vezes a gente se rebela, a gente estaciona, a gente desobedece, a gente para, e Deus está dizendo o quê? Eu tinha prometido abençoar e eu posso mudar de ideia. Assim como eu tinha prometido destruir e eu posso mudar de ideia. Está entendendo, gente? Agora vamos trocar essa palavra nação para igreja, ok? Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer igreja ou reino. Mas se essa igreja ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer igreja ou reino. Mas se essa igreja fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Está entendendo aqui aonde que eu estou querendo chegar nesse conceito que nós temos sobre Deus, da responsabilidade que temos no que Ele nos confiou e no que vai acontecer no futuro? Nós, como igreja, somos extremamente responsáveis se vamos ou não vamos viver um tempo de favor de Deus, poder de Deus, milagres, salvação, conversão, libertação no nosso meio, na nossa geração ou não. Assim, infelizmente, tristemente, muitas igrejas, muitas partes do corpo de Cristo tiveram momentos de auge, de poder, de vida e acabaram murchando, definhando, adoecendo, morrendo, se desestruturando, esfriando, se dispersando. Falo isso sobre igrejas que foram fundadas há 500 anos, há 300 anos, há 100 anos, ou há 20 anos, ou há 2 anos. Nós temos uma responsabilidade elevadíssima. Enquanto mais conhecemos sobre Deus, quanto mais nos conectamos ao seu poder e à sua unção, quanto mais ativamos os seus propósitos,
maior é a nossa responsabilidade como igreja de fazer acontecer as suas promessas ou de perder as suas promessas. Quando entendemos isso, entendemos que Adão pecou porque ele quis. Entendemos que o povo morreu no deserto porque quis, porque desobedeceu. Entendemos que muitas coisas poderiam ter acontecido de forma diferente na vida de povos inteiros, famílias inteiras, sociedades inteiras, e talvez na tua própria vida e na minha também. Entendeu? Porque o nosso Deus não muda no seu caráter, não muda na sua essência, não muda nos seus princípios, mas muda a sua atitude em relação a como o presente está acontecendo. O nosso Deus jamais pode ser destruído, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, mas Ele sofre quando as coisas não acontecem, não causam vida, não se despertam da forma que deveriam. O nosso Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme está escrito em Timóteo capítulo 2, versículo 4. A sua graça realmente é irresistível quando nós ouvimos e entendemos o Evangelho e abrimos o nosso coração para crer em Jesus. Não há como a graça de Deus não nos salvar, mas nós podemos também não desejar viver isso, desobedecer a sua palavra, não querer viver os seus princípios. Deus não está controlando tudo. Aquilo que você faz ou não faz, realmente importa. Quanto que o que nós fazemos realmente importa? Qual é o valor do meu chamado e do teu chamado com relação à nossa vida? Qual é o grau de importância que tem o projeto de Deus na tua vida? Compara aí, o projeto de Deus na tua vida, projeto da tua família, projeto do teu trabalho, tua conta bancária, teu lazer. Compara aí agora, sinceramente, só tu e Deus, qual é o valor que tem? Está em primeiro lugar. Deus está acima de tudo e de todos. O Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. É assim que Deus deve rir às vezes. É mesmo, né? É assim mesmo. Qual é o valor? Qual é a importância daquilo que você faz para Deus? Mais ainda, qual é a importância daquilo que nós deixamos de fazer para Deus? Quantas pessoas poderiam mais ser salvas, ser alcançadas? Qual é a relevância daquilo que nós fazemos? Então agora eu quero falar de um último conceito. Posso apagar? Quer tirar uma fotinho do quadro, por favor? Consegue? Carol, com seus novos cabelos. Sim, desculpe. Vai tirar uma fotinha aqui para nós, registrarmos esse momento. E vamos apagar o quadro aqui, porque eu quero falar uma coisa importante para nós finalizarmos naquilo que nós entendemos sobre Deus. Começou, eu acho que essa ministração já começou de alguma forma a falar conosco nessa noite. Eu acho que de alguma forma entendermos o teísmo de forma aberta e atrelada à nossa responsabilidade, um futuro em aberto, apesar de propósitos de Deus que vão acontecer, independentemente daquilo que nós fizermos, às vezes demora um tempo mais ou menos, mas vão acontecer, entendemos que o normal é que a soberania de Deus entre em ação, delegando a nós uma responsabilidade. Então agora eu quero terminar explicando uma coisa muito importante. Quero que você imagine aqui, que isso aqui é uma janela, ok? Que aqui nós temos no quadro uma janela. Então, ao mesmo tempo que aqui tem uma janela, as coisas podem passar por dentro dessa janela e chegar ao outro lado, tá certo? É como, não dá para ver, Wagner?
fazer uma pergunta. Tá, pode baixar que eu já libero para ti. Então, aqui é como uma janela, tá certo? E eu vou chamar essa janela de presente. Presente. O presente é o instante em que essa janela está acontecendo. Se nós tirarmos um instantâneo, uma fotografia dessa janela, nesse momento nós vamos ver o presente, mas agora já se tornou passado. Tirarmos agora outra, é o presente de novo, se tornou passado de novo. E cada vez que nós olhamos para essa janela, o presente está acontecendo ali. Mas depois que nós olhamos para o lado, ele já aconteceu e já virou passado. E aí está acontecendo sempre um novo presente. É isso que a fotografia faz. Ela registra o instante exato de uma janela do presente. Depois que tu apertou o botão para tirar a foto, aquele momento já virou passado, já ficou na memória, já virou uma lembrança, já ficou para trás. Por quê? Porque existe algo atuando, como que um vento, como um vento que está atuando sobre essa janela. E esse vento que atua sobre essa janela, ele se chama de tempo. Ok? Esse vento está atuando sobre essa janela, e o vento que atua sobre essa janela se chama, como é que se chama? Tempo. Agora, cada um de nós foi colocado por Deus neste mundo, e o tempo está incidindo sobre a vida de cada um de nós. O tempo está incidindo agora sobre a tua vida e sobre a minha vida. Está incidindo. E o tempo causa coisas no nosso corpo, por exemplo, né? O tempo vai passando e o nosso corpo vai mudando. Às vezes vai melhorando. Bem, o tempo vai passando e essa janela vai mudando o instantâneo que a gente pode olhar para ela. Mas se eu tirasse uma foto 5 minutos atrás, quando eu comecei a falar disso, e tirasse agora uma outra foto do externo, da tua aparência, 5 minutos depois, mudaria bastante essa foto ou não? Agora, tirar uma foto agora, passou um tempinho, tira uma foto de novo. Mudou alguma coisa ou não? Não. Por quê? Porque a escolha é minha e tua. Se nós vamos usar o tempo para fazer avançar aquilo que Deus preparou para nós, ou se nós simplesmente vamos sentir a brisa e ficar paradinho e deixar o tempo passar. E passa uma semana, e passa um mês, e passa um ano, passa 10 anos. Você lembra do ano 2010? Pois é, já ficou lá atrás. Passa mais 10, tu lembra do ano 2000? Eu me lembro, ficou lá para trás. Já vai passando. Tu lembra do ano de 1995? Eu me lembro. Grande ano, o Grêmio. Grande ano, aquele 95, 96. Grande Paulo Nunes, Jardel, Luiz Felipe Scolari. Pois é, já fazem 25 anos. Agora, o que eu fiz? Como que eu aproveitei esse tempo que passou para que a minha vida avançasse em direção àquilo que Deus havia preparado para mim? Como que eu reagi a esse tempo? Agora nós temos que entender o seguinte. Vamos terminar abrindo um versículo. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vamos entender agora um princípio de Deus para nós. Que a sabedoria está em nós usarmos o tempo, já que o presente está posto para todos, inclusive Deus está nele, já que o futuro está em aberto, já que existem promessas de Deus para a tua vida, já que existem realidades, existem obras do diabo para serem destruídas, existem coisas acontecendo ao teu redor, existe um chamado e uma vontade de Deus para acontecer que está diretamente ligado à minha e à tua responsabilidade nessa terra. A vida de uma igreja, de uma nação, de uma cidade, de uma sociedade, depende de como as pessoas reagem ao tempo. Agora nós vamos ler um versículo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa,
há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, qual é o segredo aqui de um cristão apostólico? Ele não se preocupa tanto com o tempo, ele não olha muito para o passado, apenas aprende algumas lições do passado, ele não fica parado esperando um futuro que vai acontecer porque Deus controla tudo. Não, ele busca entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E agora, um cristão, um discípulo de Jesus, ele deve se apegar a esse versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e entender que existe um tempo para cada propósito. Então agora, a minha missão como um cristão é usar o tempo para cumprir propósitos. E os propósitos, eles vão se desdobrando. Eles se desdobram como? Em planos. E os planos, virou panos, né? Botei uma olhada ali. E os planos, eles se desdobram em projetos, sonhos. E os sonhos se desdobram em visões. As visões em crenças, na fé, naquilo que se acredita. Então agora, se a gente fizer o caminho reverso, a gente pode falar de muito mais coisas do que isso, mas o tempo é curto. Se a gente falar de caminho reverso dessa situação, a gente começa pelo que crê, transforma o que crê numa visão de futuro, transforma uma visão num sonho, numa esperança que se apega, transforma esse sonho num plano, num projeto concreto, com uma estratégia, com um caminho, com objetivos, com metas, faz esses planos encontrarem grandes propósitos que dão sentido à vida, e agora usa o tempo único e precioso que tem, para que o seu presente vá se alterando e ganhando sentido, história e significado. Ok? Faz sentido isso para nós? Depende só de Deus isso? Deus está controlando tudo, sabe certinho já como é que tu vai pensar tudo isso? Não. Agora, cada um de nós, como igreja, como reino, como povo, tem um papel importante, significativo, relevante, para que propósitos se cumpram o mais rápido possível. Alguém gosta de propósito de longo prazo? Se eu te disser, olha, tudo que tu sonhou pode se cumprir amanhã. Não, Diego, não, eu gosto do caminho. Eu gosto cada dia de sua vez. Deixa lá daqui 10 anos, lá eu vou desfrutar. É assim que a gente gosta ou não? Não, né? O que a gente entende ainda na palavra de Deus? Que Deus, Ele tem uma característica, que Ele pode ainda com o seu poder, em parceria conosco, nos ajudar a remir o tempo, a acelerar os propósitos para que se cumpram antes. E nós também temos uma característica de não agir da forma que deveríamos e atrasar o tempo que as coisas deveriam acontecer nas nossas vidas. A gente vê várias vezes exemplos na Bíblia disso. Tem um versículo na Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 16, vamos ler lá? E aí a gente termina essa parte aí, de ensinamento. Efésios capítulo 5, versículo 16,
Diz assim a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 15, e assim a gente encerra. Depois nós vamos para a pergunta, tá? Anota aí a pergunta. Se alguém tiver mais pergunta, nós vamos para a pergunta. Mas essa vai ser um plus de quem está aqui presencialmente. Então tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que está dizendo ali? Aproveitando ao máximo o teu tempo. Em outra tradução do Almeida diz assim, remindo o tempo. Alguém tem essa tradução aí na sua Bíblia? Remindo o tempo. Usando ao máximo o tempo, aproveitando o tempo. Porque os dias são maus. Então, a realidade que ainda precisa ser transformada, a realidade que está permeada de obra de trevas, a realidade mergulhada no pecado, a realidade que tem que vir à tona aquele sonho, aquele plano, aquela crença, aquela convicção, ela está aí no presente. Então, se eu não aproveitar as oportunidades, vai passar mais tempo e os propósitos não vão ser cumpridos. Então eu te pergunto, quanto tempo mais tu vai deixar a tua família continuar desestruturada? Quanto tempo mais tu vai permitir que pessoas não conheçam Jesus por meio de ti? Quanto tempo mais tu vai esperar para orar por cura, por aquelas pessoas que estão enfermas, que às vezes têm vergonha, têm medo que aconteça ou que não aconteça? Quanto tempo mais tu vai deixar passar para arregaçar tuas mangas e abrir uma célula, que tu já está treinado, capacitado para isso? Quanto tempo mais tu vai esperar para ingressar, você que está online aí, nos treinamentos que o reino de Deus te proporciona, para entender melhor esses propósitos, se capacitar nesses projetos, compreender mais essa visão clara do que Deus tem para ti? Quanto tempo mais nós vamos ser coniventes, nós vamos ser procrastinadores? Quanto tempo mais nós estamos dispostos a esperar que as coisas se resolvam sozinhas? Entendeu? Quanto tempo mais as trevas vão reinar nos ambientes que nós estamos? É claro que existem coisas que o tempo tem que operar. É claro que muitas coisas nós não conseguimos resolver com uma oração. Lógico. Pelo contrário, quando você volta aqui esses passos, você vai ver que às vezes ainda está faltando até fé. É preciso buscar mais em Deus, é preciso se conectar mais ao corpo de Cristo, é preciso meditar mais na sua palavra. Às vezes você vai perceber que hoje você está sem visão na tua vida. Para onde você está indo? Te pergunto, para onde você está indo? Como é que está caminhando a tua vida financeira? Como é que está caminhando a tua vida profissional? Como é que está caminhando a tua vida ministerial? Qual é a visão que tu tem para esse mês, para o mês que vem, para o ano que vem? Como é que estão os teus planos? Atrás do que tu está correndo? Diego, eu não estou correndo atrás de nada, eu só estou trabalhando para poder sobreviver, comer amanhã e semana que vem e dormir todos esses dias e acordar vivo. É mais que Deus tem para ti. Qual é a visão que tu está tendo de futuro? Agora, essa visão não pode ficar lá como uma utopia. Daqui 20 anos alguém fala contigo, não, eu tenho uma visão, Deus me mostrou, a mão vai ser do Senhor Jesus. Uma vez veio um cara aqui, profetizou que a nossa cidade vai ser uma referência no Brasil, estou esperando. Mas aí é o teísmo clássico. Quando é que a gente vai tirar isso de dentro e vai colocar para fora e vai fazer acontecer, usando isso e causar no presente? E mais, esse dia eu falei uma frase a uma pessoa que até eu me impressionei com a frase. Eu disse assim, toda colheita grande passa por uma plantação mais duradoura, mais profunda, mais espalhada, mais trabalhosa, mais multiplicada. Não é isso que eu falei, mas é mais ou menos isso. Eu quis dizer que a pessoa que estava conversando, ela queria colher rápido uma coisa que demandava muito esforço, dedicação, projeto. Então aqui a gente olha e dentro de um plano
Muitas vezes nós precisamos investir dinheiro, nos capacitar, reorganizar a rotina, mudar os hábitos. Por exemplo, se eu tiver um plano de morrer com mais de 100 anos de idade, eu tenho que cuidar da minha alimentação, da minha saúde, dos meus exercícios físicos. Se eu tenho um plano de ganhar pessoas para Jesus nesse mês, no ano que vem, eu tenho que começar a ver oportunidades de evangelismo, de coisa assim. Se eu tenho um plano de trocar de profissão, e essa profissão requer que eu estude, por exemplo, uma faculdade, eu tenho que ter um plano de 4, 5, 10 anos. Por exemplo, eu estou fazendo agora um doutorado em teologia que leva 4 anos para acontecer. Lá atrás, quando eu comecei a dizer assim, mas eu vou começar, vai ser só daqui a 4 anos que eu vou poder ter esse título, quase que não vale a pena começar, tanta coisa que tem para fazer agora. Entendeu? A gente tem que ter planos e propósitos que vão usar o tempo. Tem coisa que não acontece em um dia. Mas a nossa oração causa intervenção de Deus. Nosso planejamento nos alinha à vontade de Deus. Quando nós evangelizamos, nós precisamos causar poder de Deus. Porque sempre que existe uma intervenção de Deus, o tempo é acelerado com relação à colheita. Sempre que nós conseguimos causar uma intervenção de Deus, os propósitos vêm à tona de forma mais rápida. Então agora nós vamos estar debatendo algumas coisas, respondendo algumas perguntas, estabelecendo algumas metas, para que hajam momentos em 2021 de evangelismo, de poder, de cura, de libertação, para que nós venhamos fazer a nossa parte como igreja também. Certo, gente? Deus abençoe todos que estão online conosco. Nós vamos encerrar a transmissão agora e vamos conversar um pouco com quem está aqui nesses minutos finais.